Bom dia, meus físicos! Tudo bem com vocês? Eu sou o João e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre cálculo 3. Essa é a terceira parte sobre as integrais iteradas. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês uma propriedade interessante das integrais iteradas. É uma propriedade em que, se você inverte a ordem de integração, por exemplo, você integra primeiro com relação a y, depois com relação a x, ou se você resolve integrar primeiro com relação a x e depois com relação a y, o seu resultado não se altera. Tudo bem? Vamos dar uma olhada. Então, aqui temos nossos exemplos. A integral da esquerda, nós temos uma integral mais interna com relação à minha variável y, variando de 1 até 2. E a minha integral mais externa com relação à variável x, nos calculados limites de integração de 0 até 3, da minha função x ao quadrado y. No segundo exemplo que vamos ver, nós temos a mesma integral, porém a ordem de integração está invertida. Aqui a integral mais interna diz respeito à variável x. E nesse caso, os limites de integração também continuam sendo os mesmos valores de x da outra integral, de 0 até 3. E a variável mais externa, a integral mais externa, diz respeito à variável y, sendo calculada com os limites de 1 até 2. E no caso a gente também tem a mesma função. Nessa condição, a gente pode garantir que o resultado vai ser o mesmo. Mas vamos provar isso resolvendo o exercício. Primeiro, da esquerda. Primeiro passo, sempre que eu vejo um exercício de cálculo 3, eu sempre explicito qual variável eu estou trabalhando. Se eu sei que a integral mais interna diz respeito à variável y, eu utilizo essa notação. Essa notação você não vai ver em nenhum livro didático, nem em nenhum site, assim. Você vai encontrar ela com um professor aqui, que eu encontrei no YouTube, chama Professor Leonard. Ele também faz ótimos vídeos sobre cálculo em geral. Vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem depois. Então vamos resolver o exercício. Primeiro, a gente vai resolver a integral mais interna com relação à variável y. Ou seja, x ao quadrado vai ser tratado como uma constante. Então, nesse caso, a integral de x ao quadrado y vai ser a constante vezes a integral de y. Vai ser x ao quadrado vezes meio de y ao quadrado. E isso a gente vai calcular com os limites de integração de y variando de 1 até 2. Então agora nesse passo a gente só faz a substituição no lugar de y do limite superior menos o limite inferior. A gente chega nessa expressão, substituindo primeiro o limite superior. A gente tem x ao quadrado meio de 2 ao quadrado menos, substituindo o limite inferior, x ao quadrado meio de 1 ao quadrado. Fazendo essa simplificação, a gente chega em 3 meios de x ao quadrado. E agora a gente está pronto para resolver a integral com relação à variável x. Então a integral de uma constante vezes x ao quadrado vai ser a constante vezes a integral de x ao quadrado. Vai dar 3 meios vezes 1/3 de x ao cubo. Esse é o resultado da nossa integral, sendo calculada nos limites de 3 até 0. A gente pode simplificar o 3, a gente obtém meio de x ao cubo, e substituindo os valores de x, a gente vê que o limite inferior vai dar 0, então a gente nem precisa considerar ele. Vai dar meio de x ao cubo, meio de 3 ao cubo, e é 27 sobre 2. Esse é o resultado da primeira integral. Agora vamos para a segunda integral. Primeira coisa que eu faço, sempre, explicito quais são as variáveis ligadas a cada uma das integrais. Aqui no caso agora a gente pega primeiro com relação a x. Então vamos lá. Integral de x ao quadrado vezes y. Agora y é uma constante. Integral de x ao quadrado é 1/3 de x ao cubo, vezes a minha constante y. Isso aqui a gente vai calcular com os limites de integração de x
variando de 3, variando entre 0 e 3. Então a gente substitui o limite superior menos o limite inferior, a gente tem 1/3 de 3 ao cubo, que é 27y, menos o limite inferior, 1/3 de 0 vezes y, que é 0. A gente pode simplificar o que está dentro do colchete. A gente tem a integral de 9y dy, com os limites variando de 1 até 2. Então a integral disso vai dar meio de y ao quadrado. A gente substitui o limite superior menos o limite inferior, a gente obtém 9 meios, que vai ser um fator comum, que multiplica 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 9 meios, 27 sobre 2. Bom, como vocês puderam observar, o resultado foi o mesmo. Mas qual foi a condição? Nós fizemos a integral da minha mesma função, x ao quadrado y, e ao inverter a ordem de integração, ou seja, ao inverter dy com dx, a gente também inverteu a ordem que aparece os índices na integral iterada. É isso? Por hoje é só. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre o teorema de Fubini.